Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Masterclass de Power BI. Eu sou Adolfo Pizzarino e nessa aula, de uma forma muito particular para os nossos alunos aí, com muita empolgação aí, nós estamos trazendo a nossa case de gestão de projetos, né? Eu já vou compartilhar aqui para vocês o conteúdo. E o interessante é que dentro dessa case nós vamos ver duas grandes situações que é necessário para que você tenha um bom desenvolvimento dentro da parte dos dashboards no Power BI. Nós vamos falar nessa primeira aula acerca da utilização da decalendário e de uma parte da modelagem de dados, né, que nós estudamos, que diz respeito aos relacionamentos de tabela, tá bom? Então, assim, um conteúdo muito interessante, né, os nossos alunos que nos acompanham pela Masterclass de Power BI, e talvez você esteja assistindo a um dos nossos vídeos pelo YouTube, é importante que você faça o seu comentário, deixe o seu like e também mostre esse conteúdo a outras pessoas para que elas vejam o valor agregado acerca dessa ferramenta e outras pessoas possam conhecer também, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar o material com vocês, tá? Compartilhei. Espero que vocês já estejam vendo aí a nossa case. Vou abrir aqui o chat para acompanhar os alunos que estão conosco e vamos lá. Então vamos por etapas, tá, pessoal? Primeira coisa é o que que nós vamos trabalhar aqui? Gestão, quando a gente fala gestão de projetos, né, um dos focos dentro do mundo corporativo, quando a gente fala de projeto, além da sua estruturação, além dos componentes do projeto, né, é importante que a gente tenha em mente que os aspectos financeiros, na grande maioria das vezes, eles esbarram nas questões de monitoramento, né? Podemos dizer que muitas vezes eles são os KPIs-chave, né? As métricas de maior intensidade ali em relação ao acompanhamento. Dentro dessa case de gestão de projetos, como vocês já estão vendo aí na tela, é o foco dessa case é mostrar o quê? O orçamento que eu tinha em relação aos projetos que eu tenho relacionado, tá? Aquilo que foi realizado. Vocês observem aqui que nesses cards nós temos um comparativo ano anterior, tá? Os gastos que foram com serviços, os gastos que foram com materiais, quanto eu consumi de recurso financeiro até o momento. E um comparativo de orçado e real aqui. E aqui ao lado, como nós já vimos aqui gerenciamento de parâmetros, eu consigo ver o orçado e o realizado entre as minhas equipes aqui, ó, observe que está selecionado, e a minha gerência. Então, observe que eu tenho alguns gerentes aqui também. Tá? Quando eu clico no meu botãozinho aqui, ele volta ao estado padrão. Aqui eu consigo selecionar um projeto em específico e fazer um monitoramento dele. Consigo ver orçado realizado mês, consigo selecionar um ano diferente, tá? Ó. Consigo analisar. Isso aqui é uma dos principais tópicos da gestão de projetos, a curva S. O que que a curva S ela proporciona? Você vai analisar ao longo do tempo aquilo que você tinha proposto como orçamento, e isso acontece de uma forma acumulada, e o quanto que você já gastou até o momento presente. Na prática, se eu estou em janeiro, eu tenho aqui esse valor orçado acumulado e o quanto eu gastei no mês de janeiro. Quando eu vou para fevereiro, vocês observem que esse valor aqui, ó, ele está se acumulando. Então, ao longo do tempo, eu consigo ver numa linha sazonal se o meu orçamento ele foi bem planejado ou se eu, ou se eu tive muitas variações nessa questão. Vocês observem aqui, ó, que quando a gente fala da linha em si, essa linha aqui do valor gasto acumulado, ela está um pouco mais distante do orçado. Vamos ver outro projeto. Vou deixar aqui em 2024, vamos ver outro projeto. Quando eu coloco aqui a automação de processos, a curva S, né, o orçado acumulado está um pouquinho distante. Quando eu coloco aqui construção de centro de distribuição, observem que em um ponto ela teve mais distante, mas no início do projeto e no fim, o orçado e o realizado eles
ficaram um pouco mais próximos. E a ideia da curva S, podemos dizer assim, é que se você planejou muito bem, você não vai ultrapassar o recurso que você tinha disponível, certo? Porque todo mundo está acompanhando todas as etapas do processo ao mesmo tempo, certo? Essa é a ideia básica da curva S. Se eu tiver uma distância muito grande, significa que eu dispensei muita energia e não utilizei ela no seu todo, né? Posso até traçar uma nova meta para um próximo ano, caso os projetos eles venham a percorrer uma nova linha sazonal. Mas o interessante é isso, é você ter essa visão panorâmica daquilo que você gastou e daquilo que você tinha proposto. Beleza, pessoal? Sem dúvidas? Tranquilo, né? Vamos lá. Agora, em termos de Power BI, para a gente construir todas essas métricas, podemos dizer, vocês observem que algumas medidas agora elas começaram a aparecer e nós temos aqui, ó, vou ensinar vocês a fazerem esse arquivo de medidas por pastas, tá? Não mais abrindo várias tabelas nulas aqui, inserindo as medidas, mas agora dentro de uma eu consigo fragmentar por pastas, tá? É, vocês percebam que eu tenho aqui as minhas medidas básicas, quanto que eu gastei, quanto que estava orçado, percentual de consumo, gastos com materiais, gastos com serviços, são medidas simples, um parâmetro simples dentro da função Calculate. Mas agora, quando eu falo comparativo ano anterior, que é essa medida que vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui, ó, valor gasto, então eu já começo a ver algumas funções novas, como Some Period Last Year, tá? Aqui, ó, o quanto que eu gastei no mesmo ponto, só que no ano anterior. Quando eu olho aqui para as medidas que foram aplicadas na curva S, eu consigo ver a função date, S year to date, porque eu acumulo do ponto inicial do ano até o final. Então, essas medidas que trabalham a sazonalidade do tempo, essas medidas que trabalham a sazonalidade do tempo, elas necessariamente só funcionam quando nós começamos a estruturar o nosso modelo de dados utilizando a decalendário, porque elas precisam de uma tabela temporal como referência de utilização. Observe aqui que eu tenho, ó, dentro da Samples Last Year, decalendário data. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Vamos seguir. E aqui dentro do meu modelo, ó, o que nós não tínhamos usado até o momento, né, nas nossas aulas, porque nós estamos na fase inicial do curso ainda, é a questão do relacionamento, certo? Então, observe que eu criei uma tabela que ela filtra a data dentro do meu modelo de dados, ela organiza o contexto de data. Eu tenho duas tabelas distintas. Até então, nós tínhamos trabalhado apenas com uma. Aqui eu tenho a tabela de custos e eu tenho a tabela de orçamentos. E observe que aqui também eu tenho uma outra tabela que eu coloquei aqui de projeto, que traz todas as características do projeto, em que eu alinho, em que eu relaciono com a minha F orçamento e com a minha F custos. E da mesma forma, eu tenho uma tabela de tempo que filtra, ó, que filtra o F orçamento, F custo. E quando eu olho para cá, de maneira clara, eu tenho minha tabela de orçamento, que eu tenho o ID do projeto, a data, o valor e a descrição. Quando eu vou em F custos, eu tenho o ID do projeto, ou seja, a mesma relação de número do projeto eu tenho aqui também, para onde está sendo consumido esse serviço ou, né, esse material, a data, o valor, fornecedor, descrição do item, classificação. E quando eu olho para cá, ó, de projeto, eu tenho cada projeto de uma forma exclusiva, me mostrando se ele está em andamento, se ele está finalizado, qual é a equipe que está puxando, podemos dizer assim, né, aquele projeto. Também, qual é o nome do projeto, o orçamento inicial do projeto, data de aprovação, data de conclusão, data da última atualização e os gerentes aqui, ó. Certo? Então, tudo isso aqui nós temos dentro do nosso modelo de dados. E uma tabela que é nova aqui para vocês, que é a de calendário. Certo?
Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos entender na prática agora por que que eu monto no meu modelo de dados uma AD calendário, por que que eu tenho aqui essa questão dos relacionamentos, tá? Tudo isso de uma forma muito simples, muito objetiva. Então esse é o nosso primeiro passo. Entender que um dashboard bem estruturado no Power BI, tá? Ele necessita dessas tabelas auxiliares de dimensão, entender os tipos e os relacionamentos. Para isso, vou botar o nosso projeto para cá e nós vamos utilizar a nossa salve apostilinha, né? Um grande recurso aí que nós temos dentro do nosso curso, que são os conceitos, às vezes o passo a passo daquilo que está sendo feito, tá? E tudo isso para que vocês tenham o melhor conteúdo aí dentro do mercado, beleza? Vamos lá. Então, a nossa case é a nossa case relacionada a projetos, né? O nosso maior aprendizado, podemos dizer aí. E nós temos aqui um item que nós vamos tratar como modelagem de dados, tá? Vamos lá. O que que é a modelagem de dados? Aquela questão que eu mostrei para vocês, dos relacionamentos que nós vimos ali. A modelagem de dados é um processo fundamental na área de Business Intelligence. Se a ideia do Business Intelligence é você organizar diversas estruturas de informações de fontes distintas, de alguma forma, precisa haver uma estruturação dentro do BI que eu consiga relacionar as informações. E é isso que o relacionamento, dentro dessa modelagem, ele faz, tá? Ela envolve a criação de representações de dados para uma organização, permitindo que as informações sejam organizadas, acessadas e analisadas. O principal objetivo da modelagem de dados é estruturar dados brutos, tá? Para que vocês possam transformar em insights valiosos, suportando tomada de decisões. Vamos continuar. O conjunto de tabelas conectadas por relações entre colunas, né, que eu vou mostrar para vocês, tem o objetivo de responder a questões de negócio. Isso vai ficar muito mais claro quando nós fizermos na prática aqui, tá? Para cada tabela de dimensão é gerada uma chave única, tá? Então, dentro de relacionamento, nós temos uma tabela dimensão e uma tabela fato. Comercialmente, podemos dizer, de uma forma natural, elas recebem essa nomenclatura. E nós vamos entender na prática o porquê disso. Nas tabelas fato, as chaves são tratadas como chaves estrangeiras. Para as tabelas de dimensão e a sua combinação, né, ou granularidade da tabela de fato, em geral, as tabelas de dimensão não possuem chaves estrangeiras, de modo que o esquema estrela só possui um nível de relacionamento, ou joins, facilitando a análise de negócio e por ferramentas de BI. Então, nós temos aqui um modelo padrão de estruturação até mesmo de bancos de dados. Eu tenho aqui, ó, esse modelo que parece que existe uma central e as outras estão ligadas a ela, ou seja, fornecem informações para ela. Esse modelo que vocês estão vendo é o famoso modelo estrela, tá? Traduzindo aí para vocês. É o modelo mais performático que existe dentro das estruturações, né, do nosso contexto de BI aí. Hoje eu tenho um para muitos, ou seja, dentro dessa tabela produto, eu tenho uma chave, ou seja, um número, uma identificação, uma nomenclatura para cada produto. E da mesma forma, eu tenho código do produto, nome, marca, preço unitário e cor. Aí vocês imaginem uma tabela de vendas, aonde cada dia eu imputo uma venda diferente. Então, nesse caso, o que que vai acontecer aqui? Eu vou lá, chegar no dia 17 de 8 de 2024, vou imputar a data, vou imputar a chave do produto, estou vendendo o produto SKU 185, por exemplo, né? E informar outras características adicionais da venda. Mas se eu quiser saber em detalhes,
o que é aquele produto SKU 185 que eu falei para vocês, eu posso trocar informações aqui, ó. O SKU 185 ele está aqui e ele tem uma narrativa, ele tem a categorização dele. E eu trago para cá, para F vendas. Então, o relacionamento, o que que acontece? Desde o início do curso, nós estamos falando para vocês o seguinte: os modelos de, o trabalho do Big Data, o trabalho das tabelas, o Data House, ele precisa ser performático. Então, quando você tem relacionamento, você evita de fazer aqueles tabelões que nós já vimos dentro do Excel, de eu precisar de todas as informações e ter uma tabela lá de 60 colunas, de 50 colunas, com todas as informações. Isso ao longo do tempo, para você atualizar no BI, fica muito difícil, certo? Porque nós, quando implementamos o BI dentro de uma empresa, nós não ficamos mexendo ou tratando qual é o dado que eu vou colocar agora. É feito para que ele possa percorrer a sazonalidade com performance e sem dar problema. Então, quando você divide as tabelas, fragmenta as tabelas e trabalha com relacionamento, você está criando um modelo performático de dados. Isso é o mais interessante para nós, ok? Então, eu poderia trazer dentro do meu contexto de venda, né? A tabela fato, entendam que ela gera uma narrativa temporal. Todo dia eu falo o que aconteceu na minha empresa. Aqui, eu só tenho características da identidade que eu estou falando: datas, produtos, representantes e locais. Tranquilo, pessoal? Assim, eu estou explicando conceitualmente, mas é óbvio que na prática é muito mais fácil, tá? Entendam dessa forma. Vamos lá. Quando você tem, igual eu comentei com vocês, né, um único tabelão, a gente acaba trabalhando da mesma forma que a gente já trabalhava com Excel, né? Uma tabela e você vai ali, trata, começa a fazer tabela dinâmica e entre outras informações. Mas aqui para nós é muito mais interessante, tá? O poder do Power BI está na possibilidade de criar modelos de dados a partir de relações entre diferentes tabelas. E aí que entra a grande sacada que a Microsoft tem, de você ter uma ferramenta de análise de dados que até pessoas que não têm características de programação, que não são afins aí da área de SI, elas conseguem trabalhar de forma low code com um volume de dados muito grande, o que antes era muito difícil. Quando criamos um modelo de dados, tentamos sempre deixá-lo no esquema estrela, Star Schema, como nós colocamos para vocês. Isso significa ter uma ou mais tabelas fatos com dimensões ligadas. A tabela fato nunca, as tabelas fato nunca devem estar relacionadas entre si, porque senão elas geram o quê? Uma ambiguidade dentro do nosso modelo de dados. Mais à frente. Características de uma tabela dimensão, ou seja, de uma tabela que caracteriza o seu dado. Atributos descritivos. Contém informações do nome do produto, categoria, região. Como eu coloquei para vocês. Vou mostrar na prática, tá, pessoal? Ela tem a chave primária. E quando nós falamos isso, o conceito de chave primária é que dentro dessa tabela dimensão, esse registro, essa chave primária, ela não vai se repetir. Imaginem que é uma tabela de cadastro. Por exemplo, eu sou o funcionário da matrícula 2000 e alguma coisa 1010. Eu já fiz o meu cadastro ali, eu já estou inserido naquela tabela. Então eu não vou ter mais um cadastro de Adolfo, certo? Da mesma forma, então a chave primária ela é exclusiva dentro da tabela de menção. Por isso que ele fala aqui, identificador único que conecta com a tabela de fatos. Granularidade, nível de detalhe dos dados da tabela de menção. Isso aí nós vamos ver na prática. Natureza estática, dados mais estáveis com mudanças menos frequentes. Aí que nós entra no nosso comparativo. Imagine uma tabela que eu imputo registros de vendas da minha empresa. Todo dia eu vou colocar uma informação lá. Agora, quando eu estou trabalhando com a tabela de menção, eu cadastrei um produto hoje. Pode ser que no próximo mês que eu venha cadastrar um produto novo. Então, o volume de informações da tabela de menção, ele teoricamente é muito menor do que um volume de informações da tabela fato, certo? Como eu coloquei aqui, ó,
permite agregação em diferentes níveis, geralmente menor que a tabela de fatos sem volume de dados, ajuda na descrição dos relatórios, ou seja, a tabela de menção, quando você tem mais informações do seu produto, da sua entidade, o nível de detalhamento do seu dashboard se torna maior. Ah, eu queria ter um filtro da equipe, igual o nosso caso da gestão de projetos. Queria ter um filtro, queria ter um filtro do nome do gerente. Queria ter um filtro em relação ao descritivo do item. Isso você só vai ter esse nível de detalhamento dentro do seu dashboard se você tiver essas tabelas auxiliando a informação. Tudo bem? Vamos lá. Facilita análises e rótulos e categorização. Inclui rótulos que tornam os dados de BI mais compreensíveis e acionáveis, né? É a identidade do registro. Vamos avançar. Características de uma tabela fato. No BI, tá? Quais são as características? Ou seja, na tabela que está contando o histórico da minha empresa. Medidas quantitativas. Ah, se eu vendi qual data? Quanto foi o valor da venda? Quantos itens eu vendi naquele dia? Então, é esse detalhe. Chaves estrangeiras. Por que a gente fala a chave estrangeira, né? Pode ser que aquele mesmo produto que está registrado lá na tabela de menção, ele tenha sido vendido N vezes no meu dia a dia da minha empresa. Então, ele se torna o quê? Repetido. Repetido. Então, a diferença de um dado exclusivo na tabela de menção é que na tabela fato ele pode se repetir. Por isso que a gente fala que é o típico relacionamento de um para muitos, tá? Granularidade, nível de detalhe por transação, igual eu falei para vocês. Como que uma tabela ela evolui na linha do BI? Qual que é a lógica? São tabelas verticalizadas, tabelas que elas começam com uma linha de registro e vocês vão aumentando o seu volume. Uma boa tabela para BI, ela não começa a aumentar da esquerda para a direita, ou seja, inserindo mais informações de colunas. Não, ela cresce quando as informações da sua empresa, elas avançam, correto? Vamos lá. Volume de dados, grande quantidade, natureza dinâmica, atualizações frequentes, valores agregáveis, dados que são somados, contados, calculados, fatos eventuais cumulativos, tá? Registra eventos únicos ou valores acumulados ao longo do tempo. Centralidade no modelo, ou seja, é aquilo que nós vemos. Ela recebe informações de outras tabelas para que você tenha um nível de detalhamento maior no seu modelo, no seu dashboard, beleza? Relacionamentos entre tabelas. Quais são os modelos que nós temos? O mais usual e mais performático e mais assim assertivo é de 1 para N, ou seja, existe uma informação que sai da tabela de menção e ela alcança a tabela fato, e isso pode acontecer várias vezes. Eu troco informação várias vezes de um único produto. Por isso que a gente fala que é 1 para N várias vezes, tá bom? Um registro em uma tabela pode estar relacionado a vários registros em uma outra tabela. Exemplo, uma categoria para muitos produtos, ou seja, eu tenho um produto que é TV de 4K, 80. Aí eu vendi esse 80 10 vezes no meu dia. Fiz uma promoção, vendi 10 vezes no meu dia. Ou seja, na linha da tabela fato, eu vou estar lá, data da venda, produto 80. Data da venda, produto 80. Data da venda, produto 80. E quem é ele lá na tabela de menção? É a televisão de 4K. Bom? Um para um. Um registro em uma tabela está relacionado a exatamente um registro em uma outra tabela. Ou seja, um cliente com uma única conta. Não é usual, tá? Muitos para muitos, tá? Também não surgiu em 2018, necessita definir um sentido, mas também não é uma linha que se trabalha muito, tá? São muitos registros em uma tabela, pode estar relacionados a muitos outros registros em uma outra tabela. Depende muito do caso e do modelo de dados a ser trabalhado, tá bom? Vamos lá. Então aqui nós já falamos dos relacionamentos entre tabelas e da principal característica do trabalho dos dados, né, da parte de modelagem dos dados no BI.
que é esse modelo estrelas. Estrela, perdão. O que eu vou fazer para vocês agora? Nós vamos ver na prática como isso acontece, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou abrir um PBix em branco, ou seja, eu vou abrir um arquivo do Power BI Desktop em branco e vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vou abrir aqui. Qualquer coisa, tá, pessoal? Os alunos que são da Masterclass Power BI, deixem as dúvidas no chat, tá? Depois nós vamos ter um tempo, né, após a explanação da aula, para que a gente possa tirar as dúvidas dos nossos alunos que adquiriram o curso, tá? Então aqui vou abrir o meu PBix em branco e nós vamos começar a trabalhar. Vamos lá. Eu sei que para eu trabalhar com uma ferramenta de BI, eu preciso das informações, ou seja, aqui está mostrando, adicione, ó, carregue seus dados, tá bom? Vamos lá. Esse material que nós estamos trabalhando agora, da case de projetos, ele é um material, ó, vou mostrar aqui para vocês, é uma base de dados em que são 3 arquivos no modelo CSV, modelo texto CSV, tá? Aqui, ó, mais opções, propriedades, tá? Tá aqui modelo CSV, tá? Para vocês acompanharem aí. Opa, peraí. Aqui eu vou clicar em um arquivo, mais opções, propriedades, detalhes, modelo CSV, tá? Ó, ponto .csv, arquivo de texto. Então, não é a mesma forma de importar um arquivo de Excel, perfeito? E nós vamos trabalhar aí com 3 arquivos distintos. Observem que eu já até nomeei os mesmos com a característica que nós estamos falando, ó. D projeto, F custos, F orçamento. Então, quando eu vejo essa estrutura, essa nomenclatura no modelo de dados, o que que isso me remete? Eu sei que essa tabela, como é uma tabela D de dimensão, ela vai categorizar o meu dado. Como essa tabela ela está sendo chamada aqui de F custos, ela vai contar a história dos custos relativos ao meu modelo de dados. Ou seja, o quanto a minha empresa gastou. Como essa tabela é a F orçamento, ela vai mostrar o que eu planejei ao longo do tempo. História, história, categorização do dado. Entendo dessa forma. Tá? Então vamos lá. Vou voltar para o Power BI. Obter dados, texto CSV. Vou aqui, ó, na minha área de trabalho, onde eu deixei o arquivo, vou vir aqui em módulo 3, PBix 3, e eu vou pegar os nossos arquivos CSV. Tá? Ó. Vou trazer a dprojeto, vou abrir aqui para vocês verem. Poderia trazer todos de uma vez também, né? Só para que vocês vejam. Quando você importa um arquivo CSV, eu já comentei com os nossos alunos, é importante que ele tenha nessa estrutura aqui da origem do arquivo, ó, o TF8, que você garante que você está fazendo a tradução do dado de maneira correta, tá? Baseado nas primeiras 200 linhas, ou você pode botar aqui baseado em todo o modelo de dados. Transformar dados, tá aqui. Tá? Então, trouxe aqui a dprojeto, ela já está nomeada. Aqui eu poderia até colocar outro nome, mas como nós vamos trabalhar agora de tabela fato e dimensão, fica mais fácil a gente compreender dessa forma. Qual que é a característica dela? Olha só, observem que eu tenho aqui os dados exclusivos, ó. Proje 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tenho ID projeto, como comumente nós chamamos da empresa, repetido. Até porque se você tentar fazer um relacionamento de um para muitos, se você tem uma aqui, uma chave primária, né, duplicada, vai dar problema no relacionamento, tá? Descrição, orçamento, tá aqui, ó, já posso até colocar a formatação, número decimal fixo, substituir atual. Data da aprovação está tipado como data, tá? Estou dando só uma analisada. Data da conclusão do projeto, esperado que quando ele vá se concluir. Data da última atualização nessa linha, tá? Pode ser que eu tenha alguma mudança, eu venha aqui e faça alteração. O status dele, ó, alguns já foram finalizados, outros estão em andamento. Qual é o gerente e qual é a equipe
que pertence ao projeto, a equipe que está puxando o projeto, podemos dizer, né? Beleza, pessoal? Qual que é a próxima etapa aqui agora? Vou trazer as outras tabelas. Texto CSV, vou trazer F custos. Vamos abrir. O TF-08, sempre na estrutura de um arquivo CSV, tá? Tenham esse cuidado de analisar qual que é a transformação do dado que você vai fazer. Bom, vou dar OK aqui, ó. Então eu tenho aqui a data, o valor. Olha lá, cliquei no íconezinho à esquerda do campo, número decimal fixo, substituir atual, tá como valor agora, número decimal fixo, descrição do item, a ID do projeto, poderia até colocar aqui na frente, ó. A ID do projeto, data, valor, descrição do item, classificação, fornecedor. Ou seja, essa tabela está mostrando o com que eu gastei. Se foi serviço, material, o com que eu gastei e o fornecedor. Nova fonte, texto CSV, F orçamento. Vou abrir. O TF-08, vou dar OK. De projeto, descrição, data e valor. Ou seja, tudo que eu tinha orçado para o meu projeto, certo? O que que essas tabelas elas têm em comum dentro do que nós estamos falando, que é a modelagem dos dados? Se eu pegar aqui, ó, de projeto, eu tenho a ID do projeto. Se eu pegar aqui F custos, eu também tenho a ID do projeto. Se eu pegar aqui F orçamento, eu também tenho a ID do projeto. Ou seja, des... dessa forma, aí que nós vemos a capacidade do Power BI de tratar, de unir informações de fontes distintas. Imagine vocês dentro de um sistema de uma empresa. F custos poderia ser originária de um sistema. F orçamento poderia ser original de um outro sistema dentro da mesma empresa. Só que quando eu baixo os dois para trabalhar com análise de dados, eu percebo que eu consigo conciliar essas informações. Por quê? Por causa do ID do projeto. E eu venho aqui, ó, o de projeto poderia vir lá do departamento do pessoal da gestão de projetos. Eles disponibilizam em um outro sistema. E eu consigo relacionar essas informações. Vamos ver na prática? Eu não vou fazer nenhum tipo de transformação do dado aqui no meu ETL, porque todas essas tabelas que nós vamos trabalhar na gestão de projetos, elas já estão estruturadas com suas devidas informações, formatações, e eu vi aqui pelo ETL, pelo acompanhamento que nós fizemos, que não há necessidade de alguma transformação do dado, porque tudo que eu vou trabalhar no meu dashboard já está muito bem populado aí nas tabelas. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Fechar e aplicar. A última etapa do ETL é fazer o load. Vamos lá. Beleza. Observe que aqui que a informação inicial de adicionar o dado, ela some, e aí o Power BI coloca como proposta já de eu criar meus KPIs. Observe que aqui na área de dados, eu tenho de projeto, F custos e F orçamento, mantendo a característica da ferramenta, que é o self-service de BI. Ou seja, eu posso agora pegar essa informação, por exemplo, ó, de descrição de gerente do projeto e alinhar com a data do custo e a descrição do item, por exemplo, tá? Mas antes, o que que eu tenho que fazer depois que eu importo essas tabelas que elas têm a característica de se relacionar? Aqui nós temos um modelo de exibição da tabela, né, onde nós vimos aqui de uma forma virtual a tabela que nós importamos, beleza? E aqui agora, ó, exibição de modelo. Tá lá, ó. O Power BI, eu mantive a configuração que ele detecta, tá,
o relacionamento. A partir do momento que ele vê informações com a mesma característica nas tabelas, ele detecta esse relacionamento aí e já faz. Mas eu vou excluir para fazer com vocês do zero, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Excluir relacionamento. Cliquei na linha ali, cliquei com o botão direito do mouse e apareceu essa informação, ó. Aproximei o mouse, cliquei com o botão direito, excluir, para que vocês entendam. Tá lá, ó. Quando eu faço isso, observem o seguinte. Vamos supor que eu queira trabalhar essa informação aqui, ó. Projeto tal, descrição, data, vou botar aqui short date, data e valor. Vou trazer a tabela de orçamento. Então vamos lá. Data, ele vai trazer no formato de hierarquia, eu clico com o botão direito, pelo formato data, que ele sai daquela visualização de granularidade. Descrição, olha lá, tá? ID do projeto lá, tem aqui, não vou trazer não, eu vou trazer o valor. Pronto. Opa, mantém como tabela aí, por favor. Tá lá. Então aqui eu sei que eu estou basicamente exibindo a tabela de orçamento. Mas vamos supor que eu queira trazer dentro, acompanhando os registros de descrição, quem é o gerente responsável por esses itens orçados aqui. Beleza? Aonde que está essa informação de gerente? Na tabela que caracteriza, que traz característica do dado que é a de projeto. Se eu pegar aqui, ó, o campo do gerente do projeto e tentar trazer para a tabela, opa, ele abriu uma outra tabela. Gerente do projeto, para essa tabela, ele dá o erro. Por quê? Ainda não há uma comunicação estabelecida. Para quem trabalhou um pouco já com Excel, fica muito singular ao PROC V, que eu tenho duas informações iguais, e onde eu consigo trazer uma outra informação de uma outra tabela a partir dessas informações que são características. Mas agora, se eu trabalhar a parte de relacionamento no meu modelo, ou seja, qual que é a característica comum dos meus dados? ID projeto, F custos, ID projeto, D projeto, ID projeto, eu consigo fazer essa troca de informações. Então, basicamente, um modelo bem relacionado é que você pode trazer qualquer informação da sua empresa de qualquer fonte e trabalhar com as outras informações que você já tem, criando um nível de detalhamento dentro do seu modelo de dados, dentro do seu dashboard, muito maior. Então, vou pegar aqui de projeto, vou pegar a informação comum, ó, cliquei, botão esquerdo do mouse e arrastei aqui para o ID projeto. Ó. Aí ele vai abrir essa janela para nós. Ele está falando que o de projeto da tabela, tá? Esse campo vai se relacionar com a tabela de custos através desse campo com a cardinalidade, com o sentido de um para muitos, que é o que nós vimos que é o modelo Starshell, modelo de maior performance. Qual é o filtro? Único. Porque quem vai filtrar essa tabela é essa tabela. Quando eu falo filtrar, é lança informação, certo? Um para muitos. Ative esse relacionamento. Tá lá, ó. Qual que é a simbologia de um para muitos, ó? Um único registro que se relaciona com vários registros da tabela F custos. Acho que agora ficou bem claro, né? Depois que eu mostrei a tabela, depois que eu mostrei a necessidade e agora fazendo relacionamento dentro do Power BI. Da mesma forma, de projeto para F orçamento. Vou pegar aqui ID projeto e vou trazer, ó. Ele abre a janela para nós e eu vou dar um salvar porque eu já interpretei esse relacionamento. Olha lá, ó. Prontinho.
Beleza, pessoal? Bem tranquilo aí, tá? Aqui você pode fazer algum tipo de alteração. Por exemplo, você pode clicar aqui, ó, adicionar, editar ou remover relacionamentos. Aí você lê toda a estrutura de relacionamento que você tem. Aqui você pode editar, excluir, alterar o status para inativo, ou seja, desabilitar o relacionamento, adicionar um novo. Tá bom? Detecção automática, que é o que ele já fez quando nós iniciamos o projeto, ó. Nenhum novo relacionamento encontrado. Eu poderia inserir uma nova tabela, vir aqui, clicar nesse botão de gerenciar relações e pedir para ele detectar um novo relacionamento. Não há necessidade, porque eu não tenho uma outra tabela aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vou fechar aqui, ó. Vou dar um close, fechar aqui também. E nós temos o nosso modelo relacionado. E agora, quando eu volto para minha área de relatório, observe que a informação do gerente ela aparece, certo? Então, o camarada aqui, deixa eu só botar o ID do projeto. Ó, vou botar o ID do projeto da tabela projeto. Ó, pronto. Será que o Proj 008, o gerente dele é a Patrícia Ribeiro? Vamos ver? Então, vou vir aqui onde eu consigo ver a tabela de maneira virtual. Vou nas características do projeto, que é a de projeto. Vou buscar o número 008. Ó, vou até filtrar aqui para vocês. E eu observo que a gerente é a Patrícia Ribeiro. Será que a equipe é a equipe Teta? Vou trazer aqui, ó, equipe. Vamos ver se ele acertou. Equipe Teta. Por quê? Porque eu sei que essa troca de informações, ela possibilita que, quando eu quiser, eu posso jogar qualquer informação que está nessa tabela para F custos, F orçamento. Com isso, eu consigo gerar um maior nível de detalhamento de informação do meu dado. Esse é o objetivo de um relacionamento, de você criar essa estruturação, para você categorizar, para você informar, para você detalhar o seu registro que dia a dia ele acontece dentro da sua empresa. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Nenhuma dúvida aqui no chat. E isso, pessoal, é como eu falei para vocês. Vocês abrem um leque muito grande dentro do BI. Porque aí, na verdade, qualquer momento que eu quiser fazer uma alteração, adicionar uma nova informação dentro do meu modelo, eu consigo fazer isso sem quebrar, sem ter que ficar arrumando um monte de situação para fazer funcionar, tá bom? Isso é bacana pra caramba, né? É uma baita de uma ferramenta, de um recurso, uma baita de uma sacada da Microsoft. Lógico que isso, esse conceito, né, essa estruturação, ela já é um conceito de modelo de dados, quem faz a modelagem de bancos de dados, quem formata tabelas, já trabalha com esse tipo de estrutura, né, como eu comentei para vocês, que é do Star Schema, tá? Para que a gente sempre tenha performance e até para manutenção de tabelas é mais interessante, tá? Você não precisa ficar gastando muito tempo, você vai trabalhando ali nas tabelas e rapidamente você consegue dar um update, fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Beleza, pessoal. Qual é a outra forma que eu posso fazer aqui também, ó? Só para deixar tudo bem explicado. Posso atualizar os dados, expandir, beleza? Vou excluir aqui, ó, para vocês, excluir. Eu também poderia vir aqui, ó, excluir os relacionamentos, tá? E ao invés de clicar e arrastar, como vocês viram, vir direto no botão gerenciar relações, tá bom? Clicar em novo relacionamento, escolher, fechar aqui, pá, um bugzinho aqui, beleza? Novo relacionamento, da tabela, posso pegar aqui, ó, tabela que categoriza o dado, clicar em cima do ID projeto, ele fica um esmanhecido, vir para a tabela, F cursos, por exemplo, ele automaticamente já detecta, escolher o tipo de relacionamento, como nós já vimos, né, a necessidade do nosso modelo.
é trabalhar de um para muitos, colocar o único, deixar o relacionamento ativo, ó, que eu poderia desativá-lo, mas deixar ativo e clicar em salvar. Pronto, automaticamente ele já vai fazer o relacionamento aqui, tá? Esse clicar e arrastar é mais intuitivo, vocês veem na hora a troca da informação, mas, né, às vezes você pode ter muitas tabelas aqui, ó, aninhadas, você vem aqui e gerencia tudo, tá? Você sabendo o nome do modelo, das tabelas direitinho, você vai ter um grande ganho em relação a isso. Beleza, pessoal? Então, agora, quando nós formos começar a desenvolver a case da gestão de projetos, a gente já sabe que há uma necessidade, ó, como excluir, ele deu erro, mas eu poderia voltar aqui, ó, gerenciar relações, detecção automática. Vamos ver se ele vai encontrar. Foram encontrados novos relacionamentos. Fechar. Ele já fez para mim. Close. Fechei aqui. Tá lá. Vamos ver se vai voltar ao normal. Voltou ao normal. Simples assim. Então, eu consigo trabalhar com várias informações da minha empresa e gerenciar tudo isso. Beleza? Caracterizando os dados, caracterizando os meus registros. Então, a gente sai daquela linha, né, de tabela data-valor e ou então tabelão, né, sem itens para falar a respeito do dado. Não precisa. Você pode ter uma tabela que traz a característica do dado e uma tabela que narra o evento da sua empresa. Beleza? Tranquilo. Então, da mesma forma, nós vimos aplicado aí no nosso modelo, tá? Nosso modelinho aí, ó. Tenho aqui, lógico que aqui eu não tenho só uma tabela de projeto, eu tenho uma tabela de calendário também, que faz o relacionamento das informações, mas está tudo aqui, ó. Dessa forma eu consigo trabalhar, pegar um contexto de filtro, fazer verificação em equipe gerente e trabalhar com as minhas medidas também, tá? Mais importante ainda, pessoal, a questão da manutenção fica muito mais claro para eu tratar algum tipo de problema que venha a ocorrer quando eu uso a questão da modelagem dos dados. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. Esse dashboard, sem dúvidas, vai agregar muito aí ao conhecimento de vocês. Ficou muito bacana essa proposta nossa aí com relação à gestão de projetos. Principalmente a curva S, né? Muito aplicável aí no âmbito gerencial. Vamos lá, próximo item da nossa aula. Já falamos de relacionamento. Vou deixar aqui aberto para vocês. Vou deletar aqui, vou deixar as tabelas já relacionadas para a gente começar a falar da tabela de calendário. E eu vou já mostrar a necessidade para vocês aí, certo? Vamos lá. Vamos avançando. Relacionamento de tabela, de calendário. Vamos lá, na prática. A construção de um calendário no Power BI, de uma tabela de calendário, é fundamental para a análise de dados e traz várias vantagens que facilitam o processo de visualização e interpretação das informações. Né? A seguir, nós vamos ressaltar isso. Qual que é a importância da construção de uma calendário no Power BI? Análise temporal. Como eu mostrei para vocês, agora no nosso modelo de dados, nós vamos ter aí funções que comparam um período com o período anterior, né? Ou funções que têm o contexto de filtro da linha temporal, né? Num todo. Então, a decalendário ela é fundamental porque é a tabela que é chamada para fazer isso. Quando eu faço um modelo estruturado da decalendário, a calendário permite que você realize as análises temporais detalhadas, como análise por dia, semana, mês, trimestre ou ano. Ou seja, você pode formatar melhor o seu conjunto de datas, tá? Gerar KW, dependendo do tipo da gestão da sua empresa, enfim. Isso é crucial para entender tendências ao longo do tempo, como vendas, desempenho de campanhas ou qualquer outro que dependa do tempo. Relatórios precisos, né? Com uma decalendário bem configurado, é possível criar relatórios precisos que comparam períodos diferentes. Como eu mostrei para vocês, os famosos gráficos month over month, year over year e entre outros.
ajudando a identificar padrões e variações sazonais. Facilidade na criação de medidas, como nós estamos falando aqui. Permite criar medidas como year to date, month to date, entre outras medidas, date as year to date, e várias funções DAX que relacionam o tempo. Adolfo, mas por que que eu preciso, por que que eu preciso aprender isso? Para que você tenha mais possibilidade de análise. Por exemplo, se você for estudar DRE, fluxo de caixa, o fluxo de caixa ele tem a sua análise vertical e análise horizontal. O que que a análise horizontal ela vai fazer? Ela vai acompanhar as suas variações financeiras ao longo de um período de tempo. Então, quanto que eu tive de variação de um mês para o outro? Para eu fazer esse comparativo, atendendo à regra de negócio, eu preciso saber essas informações, essas funções, e preciso da decalendário para trabalhar isso, certo? Então, é altamente vantajoso e recomendável para qualquer dashboard que você venha fazer, tá? Importância da construção de uma de calendário no Power BI. Melhor integração de dados. Por exemplo, quando você trabalha com várias fontes, né, assim, até quando surgiu o Power BI, era uma dúvida que muitas pessoas tinham. Imagine que você, igual ao nosso caso, você tem a data em que você executou o custo e a data que aquele custo ele foi orçado, ele foi planejado. Então, se eu fosse fazer esse gráfico aqui, ó, vou mostrar para vocês mais uma vez o nosso projeto, para que fique na prática aí. Como que eu iria fazer esse gráfico e colocar essas informações de data se eu não tivesse a de calendário? Por quê? Aqui eu tenho um campo de data na F custos. Na F orçamento, eu também tenho um campo de data. Como que eu iria fazer um comparativo orçado versus real ou a curva S sem que eu tivesse uma tabela que trouxesse o filtro, ou seja, a hierarquia, ela governa a granularidade, ou seja, a distribuição temporal das duas tabelas em conjunto, ó. Ou seja, como que eu ia amarrar as informações? Qual é o campo de data que eu ia colocar dentro do meu gráfico? Se eu colocar aqui o orçado e real e colocar as datas do orçado, vocês entendem que ele vai popular de maneira muito errada isso aqui? Então, uma tabela que analisa os dois modelos e gera um contexto de filtro na granularidade do tempo, ela é eficiente porque ela alinha a linha temporal das duas tabelas e consegue distribuir as informações de maneira correta. É isso que aqui na apostila está sendo dito para vocês. Integração dos dados. Ou seja, eu pego um ponto de uma tabela, ah, o custo foi dia 17/8. Vou na outra tabela, vejo o que aconteceu no dia 17/8, trago isso aplicado dentro de um KPI de maneira correta, sem errar a distribuição do dado. É isso que a Declandar ela faz. Um outro exemplo do que nós estamos falando para vocês é fluxo de caixa. Eu tenho uma tabela do a pagar, tenho uma tabela do a receber, são tabelas distintas. Aqui eu tenho um campo de data onde eu comecei a pagar, e aqui tem um campo de datas que vai contar a história da minha empresa, da onde eu comecei a receber. Como que eu vou montar um gráfico que me mostra quanto que eu ganhei e quanto que eu gastei, quanto que eu paguei, sem que eu erre a distribuição dos dados? Mais uma vez, aquela pergunta: se eu olhar para um gráfico de colunas ao longo do tempo, o que que eu vou colocar? O campo de datas do a pagar ou o campo de datas do a receber? Ou uma tabela hierárquica que ela consegue ver as duas ao mesmo tempo e plotar os dados. Então, esse é o grande benefício da decalendário, certo? Outro benefício, maior eficiência analítica, tá?
Com o calendário bem estruturado, a criação das visualizações e dashboards é mais eficiente, pois ela permite a aplicação de filtros temporais com mais rapidez e precisão, tá bom? Porque o que que acontece, pessoal? Vamos na prática. Eu gosto sempre de fazer dessa forma. Por que que fica mais performático? Porque quando você pega a de calendário, essa tabela que nós criamos, existem várias formas. No curso nós vamos mostrar pelo menos umas duas aqui, que é criar por DAX ou você criar dentro do Power Query através da linguagem M de programação. Quando você olha para cá, observe que eu tenho 1 do 1 de 2020, 2 do 1 de 2020, 3 do 1, 4 do 1, ou seja, na granularidade do tempo, eu não repito data. É como se fosse também uma tabela de menção. A data, como ela filtra as duas outras tabelas, ela não se repete, correto? Ela não se repete. E isso me gera mais performance. Porque quando eu filtro aqui, ó, e venho nesse filtro do ano, que é da de calendário dado, isso aqui está muito mais rápido. Eu tenho uma única informação. Agora, quando eu olhar para essa tabela aqui, ó, F cursos, por exemplo, vou botar aqui na ordem crescente. Ó, 2 do 1, 3 do 1, 4 do 1, 6 do 1, 9 do 1, 10 do 1, 14 do 1, 18 do 1, 18 do 1. Opa, repetir data. Se eu fosse amarrar o meu modelo aqui, ó, olha lá, 22, 12, 14, 17, 8 do 4, 15, 16, 16, repetir data. Se eu fosse amarrar o meu modelo aqui, ele não seria tão performático igual a de calendário data, que eu ando, nesse caso, de um em um dia. Por quê? Eu tenho data repetida. Se eu pego esse campo e ponho aqui no meu eixo X desse gráfico, ó, ao invés de ser um mês ano, pego aquele campo de data, fica mais lento, porque eu tenho informação repetida. E, mais uma vez, eu não consigo relacionar com a outra tabela. Por quê? Ele não vai saber o ponto correto do dado, porque ele está só olhando para aquela tabela. E elas não estariam o quê? Relacionadas. Entendeu, pessoal? Então, a importância de você criar de calendário, ou seja, um modelo de tabela que filtra o tempo, ó, aqui, onde eu tenho uma data um- de um em um dia, analisando essas duas tabelas e sincronizando essas duas tabelas, podemos dizer, né, seria inviável dar continuidade nesse projeto, tá? Até pelos cálculos, como nós mostramos para vocês, tá? Até pelos cálculos que nós temos aqui, ó, eu sempre tenho que buscar o campo de data da calendário data, same period last year, date, as year to date, os comparativos, cálculo acumulado, tá? Ter essas opções aqui dentro do BI, ó. Observe que, ó, ele vem acumulando, zerei o ano, ele volta a acumular de novo, ó. Date as year to date. Acumula do início do ano até o ponto atual, ó. Aí eu consigo analisar o comportamento do projeto num todo. Eu não teria condições de aplicar uma medida dessa sem que eu tivesse a de calendário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, nessa aula aí, ó, para o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, e também os nossos alunos da Masterclass Power BI, nós vimos de forma prática aqui, lógico que na nossa próxima aula, nós vamos montar uma de calendário pelo Power Query, também vamos ver a possibilidade de montar através do DAX, das expressões que analisam os dados, para que a gente ganhe tempo na hora de desenvolver esse dashboard aqui. Porque uma vez que eu tratei o relacionamento e tratei a de calendário data para filtrar a sazonalidade do meu trabalho, do meu modelo de dados, o desenvolvimento ele vai se tornar muito mais simples. E é isso que eu quero que vocês percebam. Então, na próxima aula, né, nós vamos já disponibilizar alguns vídeos também para os nossos alunos, de como montar. Nós vamos montar juntos e nós vamos fechar essa case. Porque quando nós tivermos toda essa estrutura pronta, né, o nosso trabalho ele vai ser um trabalho muito simples, diga-se de passagem. Beleza? Então,
nós vamos encerrar aqui a gravação dessa aula para os nossos alunos e aqui deixar aberto para as dúvidas daqueles que estão nos acompanhando pela Masterclass de Power BI, que tem esse tempo disponível para tirar dúvidas em relação às nossas aulas. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.